Eu havia acabado de pregar na igreja da Praia Grande, Central. Eu estava fazendo uma série de evangelismo lá, pregando noites consecutivas. Era um domingo à noite, e na segunda pela manhã eu tinha uma reunião em São Paulo. Para não ter que me aventurar a subir a serra de manhã, e sem saber o trânsito que eu ia encontrar em São Paulo, eu decidi, terminada a programação daquela noite, eu subiria a serra, dormiria em São Paulo, perto de onde eu teria reunião, para não me atrasar. Saí da igreja, já eram quase 10 da noite. Peguei o caminho, rumo a São Paulo, e antes de entrar na Imigrantes, depois de passar a ponte do Mar Pequeno, eu parei num semáforo que tem. Fechou, e eu parei e estava esperando o semáforo abrir para eu seguir a minha viagem. Quando, de repente, parado no carro, eu ouvi um barulho me chamando na janela do carro. Alguém fez assim. E eu olhei para o lado, era um motoqueiro. Fique tranquilo. Quando eu olhei para o motoqueiro, ele falou assim, ó, abaixa o vidro. O que você faz numa situação dessas? Farol fechado. Motoqueiro parado do lado, só eu no semáforo. E ele pedindo para eu abaixar o vidro. O que você faz, eu não sei. Mas você vai saber o que eu faço numa situação dessas. Eu resolvi ser obediente. E abaixei o vidro. E ele, dentro do capacete, falou assim, tá indo para São Paulo? E eu falei, tô. E ele falou assim, você não dá uma carona para o meu filho, não? E apontou para a garupa da moto. E eu olhei e tinha um rapaz, também de capacete, sentado na garupa da moto. Diante daquela situação, eu falei assim, não, dou, sem problemas. Aí ele falou assim, então encosta aí. Na hora eu encostei. O farol abriu, eu encostei, e ele encostou do lado. Quando parei o carro, foi que eu me dei conta da loucura que eu estava cometendo. E algumas coisas começam a passar na memória, na mente. E uma delas que passou era o delegado olhando para mim e dizendo assim, como você é ingênuo, né? Alguém bate no seu vidro 10 horas da noite para pegar a rodovia dos imigrantes, pede carona e você dá. Porque eu achei que eu ia ser assaltado. Eu achei assim, fui uma presa fácil ainda. Mas rapidamente eu tive uma outra ideia. E a ideia foi assim, bom, se eu já que estou aqui e vou ser assaltado, que leve o carro, mas não me leve junto. Porque tinham dois, vai que um entra aqui e fica rodando comigo. Então a minha primeira reação, depois que eu parei o carro, foi sair do carro. Saí e já fiquei andando meio longe do carro. Para ser mais específico, eu deixei o carro ligado, para que nem houvesse trabalho de sair. Eu estava facilitando a vida do assalto, ou do assaltante. Era para não complicar nada. Já fiquei meio longe. Quando o motorista da moto, ele tirou o capacete e começou a andar na minha direção. Quando ele tirou o capacete, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco mais tranquilo. E ele estendeu a mão assim para me cumprimentar. E ele apertou a mão e falou assim, você é corajoso, hein? Mal sabia ele que eu estava morrendo de medo naquela hora. Mas já que ele foi corajoso, eu falei, não, imagina, que é isso. Não, ele falou, olha, me desculpa te abordar desse jeito, mas é o seguinte, o meu filho estuda em São Paulo. E ele perdeu o último ônibus. E eu só tenho a moto. E eu estava indo levá-lo a São Paulo de moto, depois eu tenho que voltar, porque amanhã cedo eu tenho que trabalhar. E como eu vi você parado no semáforo para pegar imigrantes e a placa do carro é de São Paulo, eu resolvi arriscar. Mas eu achei que não ia dar certo, mas deu. E aí eu entendi e percebi que não era nada daquilo que eu estava imaginando. Era apenas uma carona. Deixa eu deixar registrado algo aqui. Por favor, não façam isso que eu fiz, tá? Então, não sigam esse exemplo. Foi um exemplo meio maluco de
dar carona para alguém assim, desse jeito como eu dei. Agora fecha o parênteses. O rapaz entrou no carro, cumprimentamos, perguntei o nome, falou o nome, eu falei o meu, e começamos a viagem, só que eu estava de terno e gravata domingo à noite. Ele foi direto, perguntou assim, você é pastor de alguma igreja? E eu falei, eu sou pastor da igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu estou fazendo uma série de estudos da Bíblia, aí no Boqueirão. Eu lembro até o nome da rua, Cidade de Santos, número 65. E aí, todas as noites, na programação. E você? Estuda onde? Eu estudo na USP. Rapaz, parabéns. Você estudar na USP não é fácil. E que ano você está? Estou no último. E eu falei, você faz o quê? Ele falou assim, biologia. Bom, a princípio eu falei assim, vamos ter problemas aqui. Entre nós dois. E eu já sabia aonde a conversa ia parar. Era inevitável. Quando ele disse que era biólogo do último ano, eu falei assim, nós vamos conversar de vários assuntos. Podemos falar de futebol, de política, de qualquer coisa. Mas uma hora ou outra, essa conversa vai voltar para a origem do mundo. E não demorou quase nada. E nem fui eu que puxei o assunto, foi ele. E eu falei assim, pastor, como é que é esse negócio aí que vocês ficam ensinando na igreja? Que Deus veio e falou, e depois pegou um barro lá, fez um boneco e soprou. Ele falou assim, foi mais ou menos isso aí. Eu falei, e essa ideia de vocês aí que explodiu uma bola? Aí ele, para não ficar muito atrás, falou assim, é mais ou menos isso aí também. E a conversa, então, agora foi para esse campo aí. O campo da criação, eu, piamente, convicto na Bíblia, falando de uma origem sobrenatural do mundo. E ele não, falando de uma origem do acaso. Uma origem de um mundo que aconteceu, mas que poderia não acontecer. Aconteceu porque houveram fatores que se encaixaram e a vida surgiu da forma como surgiu. E eu dizendo, não, nós temos um plano, nós temos uma origem nobre, esse mundo não veio do nada. A viagem chegou até o seu destino e a gente estava nesse impasse. E ele defendendo suas teorias, suas fórmulas, e eu tentando convencê-lo, não pela Bíblia apenas, mas tentando refutar as fórmulas deles, as teorias que ele tinha. Peguei o telefone dele para contatá-lo, e aí, quando chegou lá em cima, ele falou assim, você quer alguma ajuda no combustível? Eu falei, não, você vai me pagar essa carona de outro jeito. E ele, de que jeito? Eu falei, você vai na igreja. Sexta-feira, porque ele voltava de sexta-feira. Ele falou assim, não, tá bom, eu vou pagar a carona. Sexta-feira eu vou lá. Ele foi. Conversamos um pouquinho, e nunca mais o vi na série de evangelismo. Alguns dias se passaram, e o meu telefone tocou. Não conhecia o número, eu atendi, era ele. Ele estava me ligando porque o seu pai tinha tido uma parada cardíaca. E o pedido dele era que eu dissesse alguma coisa que pudesse confortar o coração. Esse foi o pedido dele, direto. Eu falei algumas coisas para ele, disse o que tinha que dizer, desliguei o telefone e ficou algo claro para mim. Há muitas pessoas que negam a existência de Deus. E é fácil negar a existência de Deus quando tudo aparentemente está bem. Quando as situações estão todas sob controle. Quando tem dinheiro no banco, quando os filhos estão com saúde, quando o emprego está estável. Aí é fácil, é simples. Agora, o grande problema é você continuar segurando a negação da existência de Deus quando os problemas aparecem. Porque a grande verdade é a seguinte, todo ser humano tem no seu coração um espaço que Deus deixou, porque Ele é o Criador. E esse espaço não pode ser preenchido por nada, nem por ninguém. Uma noitada não preenche, um pozinho branco não preenche, uma erva não preenche, um maço não preenche, uma garrafa não preenche, nada preenche.
Esse vazio do coração humano só pode ser preenchido por Deus, por aquele que te fez. O ser humano, longe de Deus, ele acha que é feliz, mas ele jamais será plenamente feliz, porque a felicidade real, concreta, só existe em Deus. Quando ele recebeu a notícia do pai, que agora estava doente, que estava mal, ele lembrou-se de um pastor que ele pegou uma carona. E agora o pedido dele é: pastor, me fale alguma coisa que me dê esperança. Porque as minhas ideias não podem me dar esperança. As teorias não dão esperança. Os elementos químicos que se juntaram aleatoriamente não dão esperança. Mas o que dá esperança é a certeza da existência de Deus. Negada antes, mas diante do problema, diante da situação terrível e complicada, estampa-se diante dos nossos olhos a nossa necessidade da dependência dele. E não pense vocês que essa foi a única vez que vi essa realidade nítida e clara.